Então, dengue é um velho conhecido nosso. A gente já tem o vírus da dengue há muitas décadas no país, inclusive com grandes epidemias anuais em todo o território nacional. E, na verdade, não é um privilégio do Brasil. A gente tem dengue no mundo inteiro, né? É uma doença que tem vários países tropicais e que é transmitida por um mosquito, que também é um velho conhecido, que é o Aedes aegypti. Recentemente, a gente teve a introdução de 2 novos vírus, primos, parentes do vírus da dengue, que é o chikungunya e o zika vírus. O chikungunya já existia na região do Caribe e foi introduzido no Brasil pelo norte do país. A gente esperava até um número maior de casos, mas a gente não teve tantos casos, exceto o norte e o nordeste. E agora, mais recentemente, a gente teve o zika vírus, que é um vírus que já circulava na Ásia e na África, mas não tinha no continente americano. E agora a introdução a partir da Copa do Mundo ou de um evento de canoagem, a gente não tem certeza, onde vieram atletas e turistas dessas regiões, a gente teve a introdução desse vírus no Brasil. Então, as 3 doenças causadas por esses vírus, elas têm muitas coisas em comum, mas algumas coisas são diferentes. Então, o dengue é caracterizado principalmente por uma febre com dor de cabeça e uma dor muscular muito intensa. Essa febre pode durar até uma semana e essa dor muscular também, principalmente nos 3, 4 primeiros dias de doença, é uma dor bastante importante. Além disso, em pacientes que já tiveram dengue uma vez, quando tem uma segunda dengue, ou em populações mais fragilizadas, como idosos e crianças, dengue pode evoluir com formas graves e pode ocorrer inclusive o óbito. Já o chikungunya, ele é um vírus que ele dá um quadro semelhante de febre e alguma dor muscular, mas o que chama atenção é a dor articular. Essa dor nas articulações, que é causada pela febre do chikungunya, ela pode inclusive durar após a cura da doença. Então, mesmo que o paciente não esteja mais com febre na fase aguda, pode durar meses e tem relatos de até anos de duração como uma sequela da febre do chikungunya, uma dor articular muito importante que não deixa o paciente se movimentar. A febre do Zika, das 3 doenças, ela é a mais benigna, porque o quadro clínico acontece só em 20% dos pacientes, 80% dos pacientes nem apresentam sintoma algum, e o que chama atenção, além da febre, é um racho cutâneo, que é uma coloração avermelhada na pele, né, um exantema, e essa coloração não costuma acontecer nas outras doenças. Mas o quadro clínico, a febre costuma ser mais baixa, a dor muscular costuma ser menor, a dor articular não é incapacitante como no chikungunya, e é uma doença que não deixa sequelas. Então, do ponto de vista de gravidade da doença, dengue seria a doença mais grave, chikungunya uma que deixa mais sequelas e zika seria a doença mais benigna, exceto nas gestantes em primeiro trimestre, onde o risco de microcefalia que foi descrito recentemente é um risco bastante grande. Existem exames específicos para cada doença, né? Não existe um exame só que identifique todas as doenças. A gente precisa, além de exames gerais, como hemograma, como alguns exames de função hepática, ultrassonografia em alguns casos, a gente precisa dos exames que identifiquem o agente. No caso da dengue, a gente tem um exame que se chama antígeno NS1, que consegue detectar a doença já nos primeiros dias, primeiro, segundo, terceiro dia de infecção. E a gente tem também os anticorpos IgM e IgG, que podem detectar a doença mesmo depois de uma semana da infecção. Para o chikungunya, a gente não tem um antígeno, que seria um teste rápido, a gente precisa fazer uma reação de PCR, mas isso só pode ser feito quando você tem uma carga viral elevada no sangue, então nos 3 ou 4 primeiros dias. Depois dessa fase, a gente tem que usar novamente a sorologia para ver se a pessoa tem anticorpos contra o chikungunya para fazer o diagnóstico de uma doença mais antiga. Para o Zika, infelizmente, a gente ainda não tem a sorologia, portanto, a gente só consegue fazer o diagnóstico de infecção pelo Zika nos 2, 3 primeiros dias, que é quando tem vírus no sangue. E a gente, através de uma reação de PCR, a gente consegue detectar o vírus. Depois de passado esse tempo, hoje, a gente ainda não tem método diagnóstico que consiga detectar uma infecção prévia pelo Zika vírus.